Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós continuaremos dando prosseguimento às aulas do trimestre. Hoje nós estudaremos a lição de número 7. O tema da lição é Estevão, um Mártir avivado. Hoje nós estudaremos sobre a história de Estevão e como esse diácono ele teve uma vida cheia do Espírito Santo, uma pregação eficiente, morreu, mas morreu feliz fazendo a obra de Deus. Hoje nós estudaremos sobre a vida de Estevão, um mártir avivado. O texto áureo da lição está em Atos capítulo 7, versículos 55 e 56. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. A verdade prática diz: por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Maravilha! A leitura que é feita em classe bíblica está em Atos capítulo de número 6, do versículo 8 ao 10, e Atos capítulo de número 7, do versículo 54 ao versículo 60. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos cireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilicia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. E, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. Essa é a leitura que é feita na classe, na sua aula da Escola Bíblica Dominical. Dentro da lição, nós abordaremos, dentro do primeiro ponto, o testemunho de Estevão. No segundo ponto, a preciosa morte de Estevão. E no terceiro ponto, o avivamento no sofrimento. Na lição de hoje, nós estudaremos a respeito da história de Estevão. Um homem cheio de sabedoria, de fé, um herói da fé avivado. Estevão compôs o grupo dos diáconos da antiga igreja, igreja primitiva. Estevão era um homem que ele tinha atributos, ele era cheio de fé, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo e fazia prodígios, segundo o Espírito Santo. Devido à sua atuação como autêntico evangelista na unção do Espírito Santo, Estevão causou inveja aos adversários, aqueles que não tinham o Espírito, e por causa da sua perseverança no Evangelho. Nesse sentido, veremos que Estevão foi um fiel servo do Senhor até a morte e com certeza receberá no dia do Senhor a coroa da vida. Em primeiro lugar, o testemunho de Estevão. Estevão, usado por Deus. O nome Estevão aparece a primeira vez na escolha dos diáconos em Atos, capítulo de número 6. Claramente o evangelista Lucas faz uma menção de destaque ao dizer que o primeiro mártir era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. O versículo 8 tomamos conhecimento de outras características. Ele era cheio de fé, de poder e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Essa reputação causou inveja na grande oposição dos adversários da igreja e levantaram-se alguns da sinagoga chamados dos libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos, que era da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão. Nos dias de hoje, oremos para Deus levantar crentes como Estevão, cheios de fé e de sabedoria. Estevão era um homem diferente. Estevão era um homem diferenciado.
Ele era cheio do Espírito Santo. Era um homem que tinha sabedoria nas palavras. Ele tinha muita fé. Mas nós precisamos entender que Estevão ser cheio de fé, Estevão ser cheio de poder, Estevão ser cheio da sabedoria e ser cheio para fazer prodígios e sinais maravilhas, se caracteriza porque, primeiro, ele era cheio do Espírito Santo. Estevão era cheio do Espírito Santo. Então, por causa de ser cheio do Espírito Santo e ter todos esses atributos que o Espírito Santo lhe concedia, houve uma inveja por parte daqueles que não tinham o Espírito Santo. Nós não vamos falar de uma palavra triunfalista e dizer que porque você é cheio, alguém vai te perseguir porque ele não é cheio, ou porque a sua luz está incomodando os homens. Não, nós não vamos falar sobre isso. Não é o intuito da lição. O intuito da lição é falar que um homem cheio do Espírito Santo, ele vai ser oposto por homens que não vivem na perspectiva de Deus. Eles vão ser perseguidos por homens que têm a semente maligna no seu coração, que não é apenas calar a voz de Estevão, mas é parar a circulação do Evangelho. Não estamos falando de inveja porque alguém queria ser ele. Estamos falando de alguém que quer calá-lo para que a sua mensagem não tenha avanço, não tenha projeção. Mas nós sabemos que alguém cheio do Espírito é alguém que, independente da inveja ou da perseguição que tenha, a sua mensagem terá projeção. A mensagem de alguém cheio do Espírito Santo, ela é tão poderosa que ela tem uma projeção enquanto este está em vida, e ainda quando morre, a sua mensagem continua tendo projeção. Estevão morreu por amor a Cristo, mas a sua pregação ainda fala profundamente aos nossos corações. Então, um homem cheio do Espírito Santo, ele é um homem que tem uma relevância em vida e a sua mensagem tem uma relevância ainda em morte. Levantou-se uma covarde oposição contra Estevão. Os inimigos da igreja usaram meios escusos, desonestos e malignos contra a fé cristã. Em um embate com Estevão, a Bíblia diz que eles não poderiam resistir à sabedoria e o espírito com que Estevão falava. Estevão falava uma mensagem poderosa e a sua mensagem era carregada de sabedoria. Ele conseguia se desvencilhar das perguntas de duplo sentido, como os fariseus faziam com Jesus, pensando ou desejando o seu tropeço. Mas Estevão falava com sabedoria. O Espírito Santo falava através da vida deste homem. E então, para tentar pará-lo, usaram o suborno para aliciar homens ímpios, para acusá-lo de algo que ele não havia feito com mentiras. Esses adversários levaram falsa testemunha que o acusaram de blasfemar contra Moisés e contra Deus. Esses inimigos também usaram a violência contra Estevão e estimulando a liderança política e religiosa a levarem violentamente ao sinédrio. Apesar disso, algo surpreendeu os ímpios. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram que o rosto de Estevão brilhava. E o texto diz que, enquanto ele falava, os homens tapavam os ouvidos para não conseguirem ouvir a mensagem de Estevão. E enquanto ele falava, o rosto de Estevão brilhava. Brilhava porque ele estava cheio do Espírito Santo. Eles começaram a ver que o rosto de Estevão brilhava como o rosto de um anjo. Oh, que o Senhor use o seu povo de tal forma que nós possamos refletir sobre o poder e a atuação do Espírito Santo na vida de alguém. Rosto brilhando como o anjo. Este é o poder do Espírito. Lá no Sinai, o rosto de Moisés brilhava. Aqui em Atos, o rosto de Estevão brilhava enquanto ele falava a palavra de Deus. A diferença é que Moisés colocou um véu no seu rosto e Estevão deixou a luz brilhar.
Por causa disso, houve uma grande fúria dos acusadores. Após resumir com sabedoria a história de Israel e da sua apostasia, Estevão mudou o foco do seu sermão e confrontou a dureza do coração dos homens, chamando-os de homens de dura cerviz, incircuncisos de coração. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Em suma, denunciou as suas traições e homicídio contra Jesus. Assim, diante de tão dura denúncia, os ímpios julgadores se enfureceram contra ele. Todavia, fiel à missão, Estevão expôs com autoridade o que o Espírito de Deus pusera ali no coração. Então, houve uma denúncia de Estevão contra os líderes religiosos de Israel. Não só falando contra ele, mas contra os seus pais que mataram os profetas. Os profetas que foram mortos pelas mãos dos pais. Agora falava diretamente aos líderes religiosos que haviam crucificado. E ele chama esses homens de incircuncisos de coração, porque não ouvia e tapava os olhos e os ouvidos para a mensagem do Evangelho. Então, quando ele fala isso, eles intentam contra a vida de Estevão e há um desejo de apedrejá-lo. Porém, Estevão falou tudo aquilo que o Espírito Santo colocou em seu coração. E ele não temeu a morte. Falou, expressou e entregou a mensagem do Evangelho. Segundo, a preciosa morte de Estevão. Cheio do Espírito Santo, após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçado. Entretanto, antes de fazê-lo, o primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai, num momento especial de tamanho êxtase espiritual, de modo que a morte não o intimidou. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Essa é uma visão gloriosa, porque a Bíblia relata de homens que viram os céus abertos. Isaías, no dia que morreu o rei Uzias, viu o Senhor sentado no sublime trono. Pedro viu os céus abrir e o lençol descer sobre ele, apresentando os animais, dizendo: mata e come. Que é quando Pedro diz: ô Senhor, não vou colocar coisa imunda na minha boca. E o Senhor diz a ele: não chame que é impuro aquilo que eu já santifiquei. Estevão vê os céus abertos. João também vê os céus abertos. Ele diz: eu vi uma porta no céu. Só que é diferente quando João vê na ilha de Patmos. João vê os céus abertos e ele vê uma voz que dizia: sobe para cá. Estevão vê os céus abertos e vê Jesus em pé à direita de Deus, estando de pé para recebê-lo. Essa visão gloriosa é o exemplo de uma vida espiritualmente avivada. Ver os céus abertos, contemplar a glória de Deus diante de uma tormenta. Alguém um dia disse que quando o crente se põe de joelhos, duas portas se abrem. A porta do céu se abre, mas a porta do inferno se abre também. Só que o Espírito que estava na vida de Estevão fez ele enxergar apenas uma porta aberta, que era a porta do céu. Quando nós estamos com a nossa vida espiritual avivada, nós conseguimos contemplar a glória de Deus diante de uma tribulação e uma tormenta. É nesse momento que as portas do céu se abrem, a do inferno se abre, mas o Espírito nos capacita para que possamos ver apenas uma porta aberta. É a porta que revela a glória de Deus, a porta do céu. Segundo, a violência dos acusadores. Se seus acusadores estavam enfurecidos por causa do enfrentamento corajoso de Estevão, eles não suportavam ouvir que ele via a glória de Deus e a Jesus no céu. Com o fim de executá-lo, o expulsaram da cidade e o apedrejaram perante um jovem chamado Saulo.
e levaram-no com violência para fora da cidade, para ali fazê-lo o primeiro mártir da igreja. Àquela altura, Saulo de Tarso era o principal perseguidor dos cristãos. Então, Saulo viu a morte de Estevão, e isso gerou gás dentro do seu coração para que ele pedisse cartas para começar as perseguições aos cristãos. Quando o inimigo quer parar a obra de Deus, ele usa de toda a violência. Olhar para os missionários que cruzaram o oceano e estão do outro lado em países que a pregação do evangelho é proibida, nós vemos esse tipo de situações. Homens que são tirados de sua casa, são violentados, a casa é tocada a fogo, como tivemos notícia de um importante missionário que estava pregando o evangelho, onde o poder tomou conta, prendeu o missionário, agrediu sua esposa e tocou fogo na sua casa. A igreja que havia sido construída para que a pregação do evangelho fosse feita foi derrubada, demolida, jogada ao chão. Todo o trabalho, custo e dinheiro que foi enviado foi derrubado e posto no chão, em países perseguidos. Eu digo para você, o evangelho de Jesus não é conforto. Engana-se quem prega que o evangelho é conforto, que o evangelho... Não, irmão, o evangelho é ser perseguido pelo nome de Jesus. Jesus disse isso aos discípulos: se o mundo vos odeia, é porque primeiro odiou a mim. Assim Jesus disse. Então, precisamos entender que o evangelho está disposto a morrer como Estevão morreu pela causa nobre do evangelho. Ser avivado é entregar o evangelho, e ainda que o resultado seja a nossa morte, o resultado de Estevão não foi igual ao resultado de Pedro, que houveram conversões, mas a diferença de alguém que está avivado é que alguém sabe que se morrer, ele conseguirá olhar para o céu e ver Jesus à direita do Pai dizendo: aqui você é bem-vindo, meu bom e servo fiel. Que o Senhor Jesus nos ajude, nos dê graça para aprendermos com a história de Estevão, que não devemos temer nem a morte, somente a morte eterna. O perdão no martírio. Naquele momento de suplício e de dores, Estevão não demonstrou sentimento de vingança ou de ódio. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não imputes este pecado. E tendo dito isso, ele adormeceu. Aqui há um grande contraste de um homem cheio do Espírito Santo para um homem que não é cheio do Espírito Santo. Qual é o contraste? Não há ira no seu coração. Algumas pessoas dizem: eu estou cheio do Espírito Santo, e até fazem coisas para dizerem, entre aspas, que estão cheios do Espírito Santo. Mas quando nós podemos perceber que alguém está cheio do Espírito Santo? Quando diante da morte, diante dos seus acusadores, ele tem a coragem de olhar para esse homem e dizer: Senhor, não imputes a ele esse pecado. Diante da morte, sendo afligido pelos seus acusadores, ele tem compaixão da vida espiritual desses acusadores. Oh, isso é muito lindo, irmãos. Isso é muito lindo. Um homem cheio do Espírito Santo tem as suas atitudes provadas. E ele é um homem que não foi só provado pelo Senhor quanto à sua pregação, mas é aprovado pelo Senhor também quanto à sua compaixão. Desconfie de alguém que diz que é cheio do Espírito Santo, mas não existe compaixão dentro do seu coração. Onde está a piedade, o coração piedoso? Onde está a caridade? Não existe. Então ele não é cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo produz amor dentro dos nossos corações. Produz misericórdia e liberação de perdão. Estevão ainda clamou ao Senhor dizendo: recebe o meu espírito, cumprindo-se o que diz a palavra de Deus. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ele diz: Senhor, receba o meu espírito. Um homem cheio do Espírito Santo tem certeza para onde vai. Ele tem certeza de qual é o seu destino. Um homem cheio do Espírito Santo sabe que quando fechar os olhos aqui, ele irá em direção ao Pai. Essa é a diferença dos santos para o mundo.
é que o mundo, a sua esperança é visível, mas a esperança dos salvos é esperança invisível, incorruptível. Ele tinha esperança em Deus. E quando o crente cheio do Espírito Santo tem essa esperança, ele está completo. Um crente espiritualmente avivado não cultiva a vingança. Um crente cheio do Espírito Santo, ele não tem ódio no coração. Um crente cheio do Espírito Santo, ele está pronto para perdoar os seus algozes. Os frutos do Espírito. Se você não é cheio do Espírito, estude sobre os frutos do Espírito. Ele acompanha o revestimento do Espírito Santo. O revestimento do Espírito Santo com o batismo, ele é o poder capacitador. E os frutos do Espírito, ele é o poder mantenedor da vida do cristão. Um cristão que não tem frutos do Espírito, é inconcebível de acreditarmos que ele é cheio do Espírito. Porque se uma vez que o cristão for cheio do Espírito, as obras ou o fruto do Espírito começará a germinar no seu interior. Que nós possamos aprender com Estevão sobre ser um homem de perdão, de piedade e de caridade. Terceiro, o avivamento no sofrimento. O sofrimento e a morte dos apóstolos. A Bíblia não diz como todos os apóstolos de Jesus morreram. Em livros de história da igreja, há registro de informações orais ou de tradições históricas sobre esse assunto. A tradição histórica transmitida oralmente é registrada em alguns escritos. Diz que, com a exceção de João, o evangelista, todos os apóstolos tiveram uma morte violenta. A única coisa certa é que eles foram fiéis até a morte e não negaram o nome do Senhor. Os apóstolos eram espiritualmente avivados. Quantas vezes somos tentados a negar a Cristo por motivos banais, quer na família, quer na escola, quer na condição de uma posição profissional, que Deus nos guarde de trair ao Salvador. Todos os apóstolos morreram, mas todos eles morreram não negando o nome de Jesus. Que nós possamos obter poder pelas palavras de Deus para não negarmos o Senhor Jesus enquanto estamos vivendo aqui na terra. Que nós possamos carregar o nome de Jesus, que nós possamos evidenciar o nome de Jesus, jamais, em hipótese alguma, trair o Senhor Jesus, dizendo que não o servimos, mas que nós possamos autenticar o seu nome, ainda que corramos um grande risco de morte. Segundo, o avivamento e o sofrimento. O avivamento espiritual, motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo, renova a força dos servos de Deus para enfrentarem situações difíceis por causa da sua fé em Jesus. A Bíblia nos mostra essa capacitação do Espírito para sermos mais resilientes diante das dificuldades. Para o crente espiritualmente avivado, quando diante do sofrimento, a alegria do Senhor é a sua força. Por isso que o avivamento é uma questão de necessidade. O crente em Jesus precisa desse suporte do céu para superar as agruras pelas quais passa. Precisamos entender que Jesus havia nos dito que no mundo teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo. Então, o cristão e o sofrimento na vida do cristão vai estar explícito na sua vida. Mas precisamos abrir a palavra de Deus para obter força e fazer aquilo que Jesus diz. O Espírito Santo nos fará lembrar as suas palavras, para termos poder, força para vencer as tribulações e entender que todo sofrimento aqui na terra é passageiro. Jonathan Edwards tem uma frase muito poderosa, que ele diz: a terra é o único inferno que os salvos pisarão, mas também é o único céu que os ímpios participarão. Então, precisamos entender que aqui na terra somos peregrinos caminhando para uma cidade celestial. E que nessa terra nós teremos muitas dificuldades e aflições. Mas se permanecermos fiéis ao Senhor, seremos recebidos no seu santo lugar, como servos bons e fiéis. Deus te abençoe e continue estudando a sua lição, continue meditando na palavra de Deus para que consiga extrair mais conteúdos para a sua edificação. Não deixe de curtir o vídeo, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações e deixar o seu comentário com feedback dos conteúdos que estão sendo postados aqui no canal.
nos dê mais sugestões de vídeo para apresentarmos aqui. Temos algumas ideias para apresentar a vocês, mas precisamos do seu comentário aqui no vídeo. Deus te abençoe e eu te aguardo na próxima aula.